A bola está na mão de Rocher. E Aí ele ó, abre aqui na direita pro Cleiton. Até aí não tá desenhado o lance ainda, vai seguindo aí um pouquinho. Ainda não, por enquanto. O desenho. Tá meio bagunçadinho ali. Só Bagunçado pra ver a não, saída né, de mas... bola. Ó, esse aqui que tocou... Né? O que tocou pro Bruno Gomes foi o Tabata, tá? Tabata tocou no Bruno Gomes. Bruno Gomes vai dar aquela seguradinha. Devolveu lá. Ó, e fiquem ligados, é o Alan Patrick ali no círculo central, né? Isso. Ou é o Wesley? É o Alan. Aí agora pausa aí, ó. A gente vê duas situações, tá? Primeiro, uma coisa que o Inter não fazia. Saída de 3. O Roger Machado, inclusive, falou na coletiva. O Inter, nesse Grenal, ele adotou essa saída de 3 com o Fernando e abrindo os dois zagueiros. Por que o Inter fez isso? O Roger explicou. Porque com essa saída de 3, ele conseguiu abrir o Bernabé lá no canto e o Bruno Gomes lá no canto. E o que isso significa? Significa que os dois zagueiros, tanto o Cleiton quanto o Vitão, vão ter um espaço absurdo ali, se vocês forem ver, para poder sair jogando. E era o que o Roger queria, porque o Roger disse que o Grêmio usa um tipo de marcação que é individual. Se vocês forem ver ali, o Grêmio está em duas linhas de 4-4-2 padrão, só que são marcações individuais, né? Não é uma marcação por zona. E aí, inclusive no Grenal... Ele obriga o Grêmio a mudar para uma marcação por zona. Exatamente. Que o Grêmio não sabe marcar. E aí o Vitão é um cara que se dá muito bem. Inclusive no primeiro tempo ele faz uma baita jogada em cima disso. Porque eles têm muito espaço para jogar. E agora a gente vai ver exatamente como o Grêmio se perde em diversos momentos. E aí pode ser por causa da preparação física, pode ser por causa do treinador. É pela movimentação. É pela movimentação do Inter. Também, ou pelo mérito do adversário. Pode dar. Porque fiquem ligados. Prestem atenção no Alan Patrick, gente. Alan Patrick, por enquanto. E no Fernando. O Vila Sante tá focado nele, né? Tá focado nele. E assim, ó, a gente já vê um erro aí, né? Que os dois centroavantes do Grêmio. Os dois centroavantes do Grêmio estão muito pra frente. Volante. Eles estão fechando o Bruno Henrique. Frente. Não, e eles estão fechando o Bruno Henrique, né? Até por isso, talvez o Bruno Henrique não tenha participado da jogada. Exatamente, o Bruno Henrique ele fez um papel perfeito aí, sem bola. O certo daí já era o centroavante ali direito, que eu não vou saber quem é, já era pra estar marcando o Vitão. E o outro ficar no Bruno Henrique. E aí ele dá essa possibilidade do Vitão sair jogando limpo. Pode seguir. O fato do Bruno Henrique ter ficado ali, tá? Ele faz com que o atacante que tá na frente, que eu acho que é o Bright White, não vá pra campo do Grêmio. Outra situação, olha aí, ó. Ali já é o Soteldo, lá pela direita. A gente vê uma situação muito importante. O Soteldo não marca. A gente vê que o Bernabé tem tempo pra dominar, pensar. Só que agora vai acontecer, presta atenção no Fernando. Olha a movimentação do Fernando. Ele vê que o Inter precisa de superioridade. Ele puxa. Ele vai e aí meio, não tem ninguém marcando. Porque justamente o Bruno Henrique, ele fica ali atrás, ele segura a marcação do Bright White. Isso. O outro atacante que tá do outro lado, que se eu não me engano... já era pra estar marcando é o Aravena. Tá fechando o Vitão. Exatamente, tá fechando o Vitão e aí fica o Fernando livre. Aí eles deveriam entender que ele devia ir pro Fernando. E por enquanto, Alan Patrick está bem marcado, tá, gente? Prestem atenção. E outra situação, Nani, pausa aí rapidinho, uma coisa. Outra situação, o que poderia acontecer para marcar o Fernando, né? Ou o Aravena aí, ou um dos volantes ir. Só que o Vila Sante tá grudado no Alan Patrick. Exatamente. E aí, uma coisa que o Inter faz para não deixar os zagueiros saírem, porque daqui a pouco tu libera um zagueiro para marcar pro volante subir. O Wesley e o Borré, eles ficam juntos. E aí os dois zagueiros e o lateral direito lá, que é o João Pedro, eles não conseguem sair. E uma outra situação é o Mike, perdido também lá na esquerda, como vocês conseguem perceber. Ele tá muito longe. Ele tá muito longe. E assim, ó, tanto em amplitude em relação aos outros, quanto aqui, ó, deixando o Bruno Gomes que vai vir liberado. Assim, a gente vê uma falha de marcação muito absurda que vai ter agora também com o Bruno Tabata. Pode seguir. Ó o Soteldo, tá? Olha como tá livre o Bruno Gomes. E olha como tá livre todo o meio campo ali. Toda a intermediária tá livre para os jogadores do Inter. Exatamente. Que daí entra o Wesley por ali. O Wesley faz muito bem a movimentação. Os volantes do Grêmio ali se perdem. Né? Eu acho que era o Dodge ainda. Ou já era o PP? Já tá completamente perdida. Já era o PP ou era só ou era o Dodge ainda aí? Eu acho que já era o PP. Acho que já era o PP. E aí o PP ou o Dodge, enfim, se perde na marcação. E aí, o que acontece? Por enquanto, o único que está bem marcado é o Alan Patrick. Só que nesse momento... E o Bruno Henrique. Não é mais pelo Vila Sante. Não é mais o Vila Sante que tá nele. Presta atenção. Olha ali. Olha onde é que foi parar o Vila Sante. Tipo assim, se perderam no Alan Patrick. Toda a movimentação acabou deixando o Alan Patrick livre. Não, Alan Patrick... Outra situação, ó, olha uma coisa que é muito legal. Vai um pouquinho mais, que a gente vai conseguir ver isso melhor.
Agora, o Inter faz uma aproximação, ó, se tu for ver, um vai por trás e o Inter consegue fechar ali, ó, num 3 contra 2 ali, ó. O Grêmio tá com 2 marcando Perfeito. contra 3 do Soteldo e o Inter. Em Mike todo contra Alan momento da Patrick. jogada, o Inter tentava fazer isso, uma superioridade. Isso é muito É, legal o de Inter perceber também. é muito que o Roger fala sobre atração, né? Tu atrai Isso. os Jogo de adversários tu pro atrai o adversário próximo pro canto pra e daí abre poder espaço abrir pro meio. espaço. Exatamente, ó. Então o que aconteceu? Ó, o Bruno Tabata ali, Mesma aí o situação Bruno, agora. ok, parou, teve uma calma ali, uma tranquilidade. Olha ali E uma aí, coisa ali, ó. olha Olha o como o Alan Bruno Patrick tá Gomes. livre. Não, E olha como exatamente. Aí o Grêmio se perdeu total. Porque o Vila Sante que tava focado no Alan Patrick, ele não consegue mais no Alan Patrick. O Dodge que tá ali também não consegue no Alan Patrick. É o Dodge. Não consegue no Alan Patrick. O Soteldo tá no Bruno Gomes. E o Alan Patrick tá ali, cara. E na real, assim, ó, o Grêmio em toda jogada, ele marca, na verdade, com 8. Porque, assim, ó, um centroavante do Grêmio até ali tá fechando no zagueiro, o outro tá fechando pelo meio. Mas quando viu que o Alan Patrick tava completamente desmarcado ali, daqui a pouco o volante do Grêmio poderia ter vindo até um pouco mais pra frente, mas o ideal era ter feito, inclusive, uma coisa que o Borré fez depois. O Borré, em dado momento do jogo, ele recuou também pra participar da marcação. Claro. E o Brent White, talvez, teria também que ter feito esse tipo de Que ter situação. ajudado, E agora... claro. E agora a gente vai ver novamente uma jogada, né? Tá um 2 Olha contra o Bruno 2. Gomes, gente. Presta atenção na movimentação do Bruno Gomes. O que ele tá fazendo? Ele tá levando o Soteldo pra frente, tá? Ele tá levando o Soteldo pra frente. Por quê? Porque vai abrir espaço pra ninguém mais, ninguém menos que Alan Patrick. Que é onde tem que chegar a bola. A bola tem que chegar no Alan Patrick. Então, o Bruno Gomes, ele entra na área, ele leva o Soteldo, que não sabe marcar pra dentro da área, e deixa espaço pro Alan Patrick. E, de novo, como disse o Tainan, vai fazer uma jogada de 3-2. E aí, de novo, triangulação. Aí pronto. Alan Patrick, daí o Bruno Gomes que fez uma belíssima movimentação. Alan Patrick vê ele e ele só toca de volta, um passe que também foi na medida certa. Assim, o Soteldo aí, ele foi... É óbvio que o Soteldo não ia pegar essa bola, entendeu? O Soteldo não sabe marcar, ele nem... Coitado, nem era pra ele estar ali dentro. E aí que, todo mundo gelou, né? Porque esse passe, ele era pra ir no Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique ia ter muito espaço pra chutar. Tipo, ele tava muito livre pra chutar. Então a intenção do Alan Patrick de tocar no Bruno Henrique era o Bruno Henrique. Beleza, era muito válida, porque o Bruno Henrique, a tendência era o Bruno Henrique também fazer o gol, né? Chutar dali e fazer o gol. Só que no momento que ela passa pelo Bruno Henrique, como ela tá. Como tá bem posicionado o Bernabé. E é algo que eu falo do time do Roger há muito tempo, desde o começo dele. Cara, o Inter consegue jogar povoando a área do adversário com os dois laterais entrando. E se o Bernabé não tá ali entrando na área, essa bola passa por todo mundo, o que acontece em muitos jogos de futebol. E aí tu vê, tá ali. É uma coisa também muito presente desse, talvez, específico jogo, com a saída de 3, porque o Fernando segura muito ali, e aí os dois zagueiros conseguem Mas é algo que acontece também nos outros jogos. Sim, sim. E com o Cudê claro não tinha, que com porque... com o Cudê não tinha. Com o Cudê era diferente. Por quê? Porque o René era o que participava da saída de 3. Perfeito, aí o René tinha que segurar diferente. E quem normalmente subia era o próprio volante. Isso. Então ali pela esquerda entra o Bernabé, e aí, enfim, né, bola pra área, e o Borré foi muito inteligente, bem posicionado também, de botar a cabeça. Esse vídeo é muito bonito, né, maravilhosa a comemoração do Roger ali, todo mundo comemorando, a torcida, a festa, né, não sei o que os jogadores do Grêmio estavam pedindo, né, que estavam reclamando ali pra arbitragem, não sei o que eles achavam que poderia ter, mas tá aí a análise. Um gol muito bem construído, um golaço do Internacional, com 7 jogadores do Inter dentro da área no momento que saiu o gol. Isso é um absurdo, gente. Isso é bonito de ver. Isso é um time muito bem treinado, é fruto de muito trabalho dessa equipe do time do Roger Machado, né, Tênis? Não, e outra coisa, né? A gente vê ali o término da jogada, e até como ali diz o Daniel Pinheiro, o Inter termina a jogada com 7 jogadores dentro da área, né? Exatamente. Isso é muito uma grande jogada. E inclusive o Tabata, ontem ele deu uma entrevista pro Rafael Sobis, e ele falou sobre essa situação. Ele disse, olha, muitas das coisas, das jogadas, das variações que a gente faz no jogo, a gente fez no treinamento. E aí a gente cria esse entrosamento. Então aquelas triangulação, passa um jogador por trás, passou outro pelo meio, né? E esse gol é uma exemplificação disso ali pelo lado direito, com Tabata, Alan Patrick e Bruno Gomes, é algo que foi treinar no treino. E inclusive a gente já viu o treino aberto do Inter com esse tipo de situação, né? Do Roger Machado fazendo essas triangulações, até para primeiro gerar ali um certo, né, os jogadores já ficarem sabendo desse tipo de movimento, esse tipo de comportamento, mas além disso também criar esse tipo de entrosamento, né? Muito interessante isso. Exatamente.